Em outubro de 1989, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma floresta localizada em Dietz, na Alemanha. Exibindo múltiplas agressões diferentes, ela estava em meio à vegetação cercada por suas próprias peças de roupa. A polícia não sabia na época, mas aquele era o resultado das perversidades de um serial killer. Wolfgang Schmidt, de 23 anos, era o homem que a polícia estava procurando. Conhecido como a besta de Billits, ele vagava por aquela área em busca de novas vítimas. E ele as encontrou. Durante os próximos 2 anos, Wolfgang atacou mais 4 mulheres e um bebê. É muito comum encontrar diferentes parafilias em criminosos dessa natureza, práticas não usuais e até criminosas, utilizadas para satisfazer o indivíduo durante o ato íntimo, muitas vezes forçado. Parafilias são fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e estimulantes, que envolvem objetos inanimados, menores ou adultos sem consentimento, ou o sofrimento e humilhação do próprio indivíduo ou parceiro. É um ponto muito presente em assassinos em série que, por natureza, já enxergam o próximo apenas como objeto. Adiciona-se a parafilia e o criminoso tem como único objetivo de vida perseguir o próximo ataque que lhe trará o mesmo nível de estímulo e prazer, ou ainda maior. É durante essa busca infinita por satisfazer uma fantasia cada vez maior que o serial killer aumenta também o grau de violência a cada novo ataque. Isso gera uma perversidade cada vez mais elevada que, por sua vez, pede por uma agressividade maior. É um ciclo infinito e exponencial destrutivo que cresce de maneira descontrolada e desproporcional. O sujeito vive apenas para realizar o próximo ataque. Isso presente em alguém vazio de empatia pode ter como resultado pessoas como Wolfgang, que enxergam suas vítimas apenas como objetos a serem usados e descartados. Para esses sujeitos, a morte não importa. As necessidades e vontades do outro são irrelevantes. Satisfazer suas perversidades é o único propósito. E a parafilia que Wolfgang carregava era incrivelmente bizarra. Ele sentia atração por roubar e sujar as roupas íntimas de uma mulher. Após o ataque, ele vestia a calcinha roubada e defecava e urinava em si mesmo. Estar vestindo a calcinha da vítima, agora suja, era sua forma de sentir prazer. Mais tarde, Wolfgang foi diagnosticado com um fetiche conhecido como coprofilia. A prática inclui a manipulação, fixação, fotografia, afeto ou transtorno obsessivo ligado a excrementos. Essa é uma parafilia bastante rara mesmo entre assassinos em série. Enquanto era caçado pela polícia, Wolfgang recebeu 2 apelidos. O mais conhecido deles é a besta de Billits, porém, localmente ele também ficou conhecido como o Gigante Rosa. O motivo pelo qual ele recebeu esse apelido era porque Wolfgang tinha cerca de 1,90 m e era fascinado pela cor rosa. Mais especificamente, ele era obcecado por usar lingerie dessa cor. É um caso bastante bizarro com cenas realmente terríveis. E nós estamos apenas no começo. Wolfgang Schmidt nasceu no dia 5 de outubro de 1966, na pequena cidade de Lenin, próximo a Potsdam, na antiga República Democrática Alemã. Junto de seu irmão mais novo, ele foi criado em uma área rural. Wolfgang descobriu seu fetiche por acidente, em algum momento entre os 6 e 7 anos de idade. Ele estava mexendo na gaveta de roupas da mãe quando entrou em contato pela primeira vez com uma lingerie. Achando aquelas peças engraçadas e bonitas, ele as vestiu. Wolfgang caminhou para fora do quarto em direção à mãe para mostrar o que estava vestindo. Essa mulher ficou furiosa e obrigou o filho a removê-las. Ela deu uma bronca no garoto e disse que ele estava proibido de voltar a mexer em suas gavetas. A partir daquele dia, as lingeries dessa mulher ficaram trancadas à chave, longe do alcance do filho. Wolfgang sempre foi muito carente da atenção de sua mãe, que estava lá, mas não parecia presente. Talvez aquilo tivesse sido uma forma de tentar se aproximar mais da mulher. Receber aquela bronca fez Wolfgang entender que não poderia mais repetir o ato, ao menos não diante da mãe. Entretanto, ele sentiu algo diferente naquele dia ao vestir a lingerie, algo que ele apenas entenderia o que era anos mais tarde. O garoto passou a ficar obcecado por vestir as roupas da mãe e sempre o fazia quando estava sozinho em casa. Ele descobriu onde ficava a chave e conseguiu abrir a gaveta. Ele escolhia uma lingerie e a vestia sempre que se via sozinho em casa. Certa vez ele foi pego de surpresa pelo barulho de sua mãe passando pela porta. O medo fez com que Wolfgang defecasse por acidente enquanto usava a calcinha da mãe. Foi nesse momento que ele descobriu sua parafilia. Aquele ato trouxe para o garoto ainda mais prazer e ele passou a replicá-lo. Quando chegou à puberdade, esse ato foi associado a relações íntimas, e Wolfgang não parou mais. Sua mãe percebeu que suas calcinhas estavam sendo usadas e começou a procurar outros meios de tirá-las do alcance do filho, visto que as brigas e agressões não funcionavam. Eventualmente ela foi capaz de trancar as lingeries em um compartimento secreto, que nunca foi encontrado pelo filho. Sem acesso a lingeries em casa, mas ainda com desejo, Wolfgang foi para a rua procurar por outras formas para satisfazer as fantasias. Esse foi o começo de sua vida dupla. Uma das tarefas de Wolfgang em casa era levar o lixo até um terreno na época utilizado como ponto de desova para a região. Todos os vizinhos despejavam seu lixo lá. Certo dia o garoto saiu de casa com o lixo da família, como ordenado pelo pai. Ao chegar ao lixão, Wolfgang fez uma descoberta óbvia. Sua mãe não era a única que usava lingerie.
e elas também eram jogadas fora. O jovem encontrou uma calcinha rasgada em meio ao lixo e seus olhos se arregalaram. Ele vasculhou os montes atrás de outras peças e as encontrou. Ele começou a guardar e esconder aquelas calcinhas para satisfazer as fantasias. Wolfgang caminhava para dentro da floresta, vestia a calcinha, defecava nela e a limpava antes de voltar para casa. O jovem também roubava calcinhas que estavam secas em varais, quando ninguém estava olhando. Sua preferência sempre foi pela cor rosa. Essa prática o carregou durante a adolescência. Na fase adulta, entretanto, calcinhas tiradas do lixo já não eram mais suficientes. Sua fantasia agora exigia que ele adicionasse uma mulher ao ato. Seu objetivo era que ambos ele e a parceira deixassem excrementos na lingerie vestida para então dar início ao ato íntimo. A dificuldade de Wolfgang foi encontrar uma mulher disposta a participar daquilo. Ele fez algumas tentativas, porém todas se recusaram a participar de tal ato. Com o acúmulo de rejeições, Wolfgang chegou à conclusão de que a única forma de desfazer as fantasias seria matando. Em 1985, sua vida mudou para sempre. O homem conseguiu uma vaga na polícia e passou os próximos 10 anos participando de um grupo especializado no controle e contenção de manifestações e motins. Foi nessa época que ele conheceu uma jovem de outra cidade. Essa mulher ficou perdidamente apaixonada por ele e eles ficaram noivos. A máscara social de Wolfgang estava construída. Um policial respeitado na corporação que morava com sua noiva apaixonada. Ninguém jamais suspeitaria de alguém como ele. Em abril de 1989, a vida de Wolfgang mudou novamente. Ele ingeriu uma grande quantidade de álcool e durante uma confraternização com seus colegas da polícia, ficou embriagado. Em certo momento ele ergueu um copo e celebrou o que dizia ser o aniversário de 100 anos de Hitler. O silêncio encerrou a festa e Wolfgang foi colocado para fora. No dia seguinte ele foi demitido e expulso da corporação. Suas honras e medalhas foram revogadas e destruídas, suas patentes foram removidas e ele foi desligado. Wolfgang passou 10 anos na polícia, e o uniforme já era sua personalidade. Perder o emprego causou um grande impacto negativo em sua vida e comportamento. Pressionado para manter a casa, ele conseguiu um emprego em uma siderúrgica, e foi capaz de pagar as contas. A rotina militar parecia uma ferramenta para que Wolfgang mantivesse o controle sobre suas fantasias. Agora, ela já não existia mais. Certo dia, a caminho do trabalho, ele perdeu a batalha e foi tomado pelo desejo. O homem se escondeu na entrada da floresta de Dietz e começou a examinar as casas próximas à procura de lingerie secando no varal. No processo, ele encontrou uma pequena casa em local mais afastado, e lá dentro, um martelo. Ele pegou a ferramenta e se aproximou da única moradora, Edeltraut Nixdorf, de 51 anos de idade. A senhora estava trabalhando em sua pequena plantação e não notou a presença de Wolfgang. Com o martelo na mão, ele agrediu a mulher na cabeça. Edel se assustou com o ataque e começou a gritar em desespero. Ela alcançou um rastelo e tentou se defender, mas não conseguiu. Wolfgang acertou a mulher na cabeça uma segunda vez e a arrastou para dentro de casa. Ele largou o martelo e estrangulou a vítima até que ela parou de se mover. O criminoso então se forçou na senhora, porém não conseguiu finalizar o ato. Ele enrolou o corpo da mulher em um cobertor e o levou para a floresta. Um morador que estava passando por ali viu aquela cena suspeita e avisou a polícia. A descrição era de um homem alto e atlético. Quando os agentes chegaram ao local, conseguiram localizar a cena do crime. Porém, o responsável já não estava mais lá. O corpo da mulher foi encontrado já sem vida. Ela apresentava traumas na cabeça compatíveis com arma de contusão e fortes marcas no pescoço apontando para estrangulamento. A agressão íntima estava evidente, e a calcinha da mulher estava rasgada e dividida em várias partes, jogadas ao redor do corpo. Após identificar a vítima, a perícia conseguiu seu endereço e foi até a casa. Lá eles encontraram sinais de luta e uma pista que seria muito importante para a investigação. Uma pegada compatível com uma bota militar, a mesma usada por algumas unidades da polícia local. Essa foi a primeira vítima de Wolfgang, e não seria a última. No dia 24 de maio de 1990, ele estava pedalando em sua bicicleta. O homem estava a caminho de um encontro que faria com amigos fora da cidade. No percurso, entretanto, ele encontrou uma placa que apontava a direção para um aterro. Na época era bastante comum que aterros ilegais se formassem na região, e neles, Wolfgang sabia que encontraria lingerie de todos os tamanhos, formas e cores. Nesse dia ele resolveu parar nesse aterro para fazer sua caça atrás de peças femininas. Enquanto suas mãos vasculhavam o lixo, seus ouvidos ergueram sua cabeça atrás de um barulho. Aquela era Krista Naudjoks, de 55 anos, uma mulher que morava sozinha em um trailer ao lado do aterro. As mãos de Wolfgang largaram um saco de lixo e ele se levantou. A idade ou a aparência da vítima para ele pouco importava. Se fosse mulher e tivesse roupas íntimas, passava em seu filtro. Para ele, elas não tinham rostos, vontades ou sentimentos. Eram objetos, meios para alcançar suas fantasias. Sem dizer nada, Wolfgang caminhou na direção de Krista e começou a atacá-la. Ele pressionou seus dedos contra a garganta da mulher, que começou a gritar. Eles entraram em luta corporal e a mulher conseguiu se soltar e correr. O criminoso pegou um cabo elétrico que estava ali perto e correu atrás da vítima. Ele alcançou a mulher e a estrangulou até a morte.
O corpo da senhora foi levado até a floresta e os atos perversos foram replicados. Wolfgang retirou a calcinha da vítima, vestiu em si mesmo e defecou. Ele então vestiu a calcinha no sentido contrário, se forçou na mulher já sem vida e fugiu. Krista foi encontrada dias depois. Esses primeiros 2 ataques não foram planejados, porém, o criminoso aprendeu com eles formas de atingir as fantasias, ao mesmo tempo em que provava do gosto da impunidade. A partir de então é possível perceber o comportamento clássico de aumento de violência e padrão de ataque, como acontece com a maioria dos criminosos dessa natureza. Em julho de 1990, Wolfgang estava novamente em um aterro, dessa vez próximo à cidade de Brandenburg. Ele já tinha separado do lixo calcinhas velhas e revistas de conteúdo adulto, quando percebeu que não estava sozinho. Foi nesse momento que ele encontrou sua próxima vítima, uma mulher de 58 anos de idade. Diferente das outras vezes, Wolfgang estava equipado com uma faca. Ele usou a lâmina para agredir a mulher, porém não a matou. Ela foi arrastada para o meio do mato e o criminoso começou a despi-la. Entretanto, o ato foi interrompido pela aproximação de outra pessoa. Wolfgang ficou com medo de ser descoberto e fugiu. A mulher foi encontrada inconsciente e sangrando bastante, mas ainda com vida. Ela foi levada ao hospital e conseguiu sobreviver. Após o processo de recuperação, ela falou com a polícia, mas infelizmente não conseguiu ajudar com o retrato falado. Ela foi atacada por trás e perdeu a consciência após o primeiro golpe. Sem conseguir uma pista, a polícia não foi capaz de conectar esse caso aos ataques anteriores, e o serial killer permaneceu solto e invisível. Esse susto fez com que Wolfgang controlasse seus impulsos durante 8 meses. Eventualmente, o medo de ser pego ficou mais distante e ele voltou a atacar. No dia 13 de março de 91, Wolfgang encontrou sua próxima vítima, Inga Fischer, de 34 anos. Ela estava caminhando pela floresta de Billets em direção à sua casa. Era esse trajeto que ela percorria todos os dias para voltar do serviço. Nesse dia, ela cruzou com Wolfgang. Ele usou do elemento surpresa e se aproximou por trás da mulher com uma faca. Inga recebeu diversos golpes de lâmina e faleceu momentos depois. O criminoso arrastou o corpo para o meio do mato e realizou seus atos perversos. Para a investigação, era quase impossível conectar todos os casos na época. Uma vítima foi assassinada com um martelo, outra estrangulada com fio e outra esfaqueada. Aquele modo caótico fez parecer que eram criminosos diferentes e dificultou que a polícia estabelecesse uma conexão. Em 1991, o serial killer sustentava uma vida dupla. Ele estava noivo e tinha casamento marcado, enquanto trabalhava em uma siderúrgica. Ao mesmo tempo, vasculhava lixo nas horas vagas e atacava mulheres na rua para satisfazer as fantasias. Por se tratar de área rural, a propagação da notícia da existência de um serial killer à solta dependia de conversas e interações pessoais. Jornais e noticiários não alcançavam a todos. A floresta não era uma área segura e muitas mulheres já a evitavam. Entretanto, existia uma pequena residência ainda mais distante da cidade. Uma casa sem acesso à informação ou tecnologia, onde uma família de russos morava. Eles estavam se preparando para voltar ao país de origem e não faziam ideia de que existia um serial killer à solta na região. Apenas 9 dias depois de seu último ataque, Wolfgang estava escondido atrás de um hospital, esperando encontrar a próxima vítima. Foi quando ele avistou Tamara Petrovskaya, de 44 anos. Ela era uma mulher que vinha da Rússia e morava naquela casa mais distante. Lá ela dividia o local com seu marido, que era médico, e com um filho de poucos meses. Ela caminhava com seu bebê no colo e caminhou para a floresta, sem saber do perigo que estava correndo. Para Wolfgang, a criança não fazia parte do objetivo, porém era uma barreira. Ele seguiu a mulher e a atacou assim que ficaram escondidos entre as árvores. Após desferir alguns golpes na moça, Wolfgang se voltou ao bebê, que começou a gritar em desespero. Ele pegou a criança e a atirou contra o chão. Em seguida, ele desferiu chutes até que o bebê parou de se mover. Após espancar o menino até a morte diante da mãe, ele se virou para Tamara. Inconsolável e meio a lágrimas, a mulher morreu pela segunda vez. O serial killer repetiu seu ritual e fugiu. A polícia encontrou aquela cena terrível dias depois. Os peritos não conseguiram estabelecer um padrão pela arma utilizada no ataque, mas o fizeram pela cena encontrada. As roupas íntimas dessa mulher também estavam destruídas e sujas, espalhadas ao redor do corpo. Na época não estava claro o porquê ou como, mas era evidente que para o criminoso era a parte importante do ataque. O nome besta de Billets ganhou os jornais e colocou todos os ataques atrás de um mesmo culpado, que na época ainda não tinha um rosto. Os agentes se dividiram em times e fizeram buscas na região na tentativa de encontrar mais evidências ou corpos. Nesse processo eles encontraram grandes sacos de lixo cheios de roupas íntimas femininas. Esses eram os esconderijos de Wolfgang. Aqueles eram os itens que ele recolhia do lixo para satisfazer as vontades. A motivação do criminoso estava clara, assim como sua perversidade. O próximo passo era capturá-lo. 2 semanas depois de seu ataque mais violento até então, Wolfgang voltou à floresta. Ele encontrou 2 garotinhas de 12 anos de idade que estavam procurando por um alce morto. De maneira simples, é possível separar assassinos em série em 2 diferentes grupos.
Aqueles que atacam com foco na vítima, onde o perfil e a aparência são determinantes, e aqueles que atacam exclusivamente em busca do ato, onde a morte ou o abuso são os principais, independente de aparência ou idade. Wolfgang faz parte do segundo grupo. Ele encontrou aquelas garotas e percebeu que pela primeira vez poderia realizar a fantasia com duas ao invés de uma. Na ocasião ele estava usando uma lingerie rosa por baixo de um avental e nada mais. Era assim que ele estava naquele dia, caminhando pela floresta. Um homem de quase 2 metros de altura, segurando uma faca e semi-nu de lingerie rosa, foi o que deu a ele o apelido de Gigante Rosa. Foi essa imagem que se aproximou das garotas naquele dia. Diante daquela cena, as garotinhas conseguiram correr. Elas escaparam para contar a história de um gigante rosa que tinha tentado matá-las na floresta. Aquela seria recebida como mais uma lenda urbana, se a polícia já não tivesse à procura de um serial killer. As meninas conseguiram descrever o homem para a polícia e o retrato falado foi criado. A frustração do serial killer em deixar as vítimas fugirem foi tão intensa que ele resolveu atacar novamente no dia 5 de abril de 91. Nesse dia ele invadiu a residência de Talita Bremer, de 66 anos de idade. A senhora estava dormindo e não percebeu a presença do invasor. Wolfgang foi direto até o quarto e começou a vasculhar as roupas íntimas da mulher. Assim que encontrou uma que gostasse, ele estrangulou Talita até a morte e repetiu seus ataques. Muitas pessoas têm fantasias que não são socialmente aceitáveis, algumas até criminosas. Porém, esses indivíduos entendem que isso é errado e optam por não agir nessa direção, seja por pressão da bússola moral ou código penal. Sujeitos como Wolfgang também sabem que seus atos são errados. Entretanto, o fazem mesmo assim. Wolfgang estava completamente fora de controle, e o ataque frustrado contra as menores foi o que atribuiu o rosto aos apelidos do jornal. Caçar um assassino em série é muito semelhante a caçar um animal selvagem. A polícia entendeu que ele estava atrás de peças íntimas femininas e as usou como isca. Eles espalharam alguns desses itens pela floresta onde o criminoso navegava e montaram pontos de observação escondidos. Assim que ele cruzasse com os itens e os coletasse, ou vestisse, seria surpreendido pelo agente que estava misturado ao terreno. E no dia 1º de agosto de 1991, Wolfgang voltou à floresta para se satisfazer novamente. Ele chegou a outro ponto não monitorado pela polícia, onde foi avistado por 2 transeuntes. Na ocasião, o criminoso estava vestindo um sutiã por baixo de uma jaqueta aberta e estava tocando suas próprias partes em meio à vegetação. Aquela imagem bizarra chocou as pessoas que passavam por ali, e eles chegaram à polícia. Com muitas equipes já no local, o homem foi localizado e preso. O gigante rosa foi levado para a delegacia, onde foi acusado pelos homicídios. Ele passou por interrogatório e confessou cada um deles. Durante a conversa, Wolfgang parecia envergonhado por estar sendo visto em lingerie, não pelos crimes. Ele não exibiu remorso pelas vítimas e se referia a elas como coisas ou objetos. Seu julgamento começou no dia 20 de outubro de 92, 2 semanas após completar 26 anos. O apelido A Besta de Billitz ganhou as manchetes de jornal de toda a Alemanha, agora com o rosto no lugar do retrato falado. No início, Wolfgang foi muito cooperativo com a polícia, mas após aconselhamento legal, sua atitude mudou. Quando diante do retrato falado novamente, ele disse: "Se parece muito comigo, mas não pode ser eu. Eu nunca matei ninguém." O serial killer não passou a negar os crimes. Ele começou a alegar que mesmo após os ataques, suas vítimas sobreviveram. Em sua mente perturbada, nenhuma daquelas mulheres estavam mortas. Isso porque sua fantasia consistia no domínio sobre uma mulher viva. Ele estava tão entregue àquele mundo paralelo que sua própria percepção da realidade estava distorcida. As mulheres estavam mortas e a polícia tinha os corpos para mostrar, mas para Wolfgang a realidade já não importava mais. Ele confessou cada um dos ataques, explicou como os fez e por quê, mas negou os homicídios. Wolfgang Schmidt foi considerado culpado por todas as acusações. A sentença foi de 15 anos em regime fechado, seguido por internação compulsória por período indeterminado em unidade psiquiátrica. Sua noiva negou conhecimento sobre os crimes e encerrou o relacionamento. Na prisão, Wolfgang começou a se apresentar como transgênero. Em 1997, ele conseguiu acesso a roupas femininas, maquiagens e o benefício de decorar a cela com revistas de moda e animais de pelúcia. Em 2001, ele conseguiu alterar o nome legalmente para Beat. Desde 2010, ele faz uso de hormônios para mudança de gênero. No mesmo ano, ele foi investigado após um suposto abuso contra outro interno e tentou tirar a própria vida após ser violentado. O caso foi encerrado sem processo. Em julho de 2013, o médico responsável entendeu que o serial killer apresentava melhora e concedeu benefícios adicionais, como liberdade para deixar a unidade em horários estipulados. Esse benefício foi revogado quando uma câmera de vigilância de um posto de gasolina flagrou o homem adquirindo revistas de conteúdo adulto. Desde então, ele retornou ao regime fechado. Através de seu advogado, ele tentou solicitar mais de uma vez a cirurgia para a transição de gênero. Até o momento de gravação deste vídeo, todos os pedidos foram negados. Hoje, aos 59 anos de idade, Beat Schmidt encontra-se detido em um hospital psiquiátrico em Brandenburg, na Alemanha.
onde permanecerá por período indeterminado.